Jornal da Comunidade. Apoio. Praticagem de Santos. Voltamos aqui na TV Com todos os dias, aliás, segunda, quarta e sexta-feira. Estamos lutando para chegarmos a semana inteira com o apoio da nossa equipe Nota 10, que leva a nossa imagem até você. Eu tenho um convite a lhe fazer. A Delegacia Sindical de Santos, do Sindicato Nacional de Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, tem a honra de convidar para a posse da nova diretoria. Olha, hein? O biênio 2019-2021. Imperdível. Quero agradecer o convite encaminhado a nós para participar dessa solenidade, que vai dar no dia 10 agora, às 19 horas, aliás, às 10 horas da manhã. Quero agradecer à diretoria pelo carinho de lembrar do nosso nome para participar desse importante sindicato. Não somente aqui, mas em todo o Brasil. Um abraço ao presidente, que tenha a honra de estar conosco aqui e falar dessa entidade que é muito importante para todos nós brasileiros. Aquela frase que vai tocar o nosso coração. Eu não tenho ídolos, tenho admiração por trabalho, dedicação e competência. Ayrton Senna. Às vezes, no domingo, quando toca aquela música, fica aquela saudade no coração, né? Ayrton Senna, que levou muitas alegrias aos nossos corações, onde quer que você esteja. Estou feliz de receber amigos aqui na TV Com, Jornal da Comunidade. Ele, que presidiu durante um bom tempo e agora faz parte da diretoria do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. Uma importante entidade que atua também em nossa cidade. Elias Carneiros. Já lhe faço uma questão também importante. O Brasil vive um novo momento, com a reforma tributária e também a reforma da Previdência Social, que não saiu no governo passado, só saiu a reforma trabalhista. Essa questão que eu lhe faço. A reforma tributária, por que não sai do papel? Elias Carneiro, é um prazer te receber aqui. Bom, Jorge, é um prazer muito grande poder revê-lo, cumprimentá-lo pela vereança. Eu sempre fui um admirador seu. Trabalhei para que você pudesse buscar e se tornar um vereador. Eu acho que a cidade está muito bem representada quando você exerce o mandato. Estar aqui na TV Com para mim também é um privilégio, já que nós somos fundadores dessa importante televisão, primeira televisão comunitária digital do Brasil. E muito feliz em poder levar a nossa mensagem aos nossos companheiros da comunidade santista. Com relação à reforma tributária, é um assunto espinhoso, porque todo mundo quer fazer, mas ninguém vota a favor. O fato é que a sociedade não aguenta mais a carga tributária, acentuada, principalmente na classe média. O país tem como estrutura tributária privilegiar os que têm mais ganho e tributar mais os que têm menos ganho. Quer dizer, essa pirâmide é uma pirâmide complicada, nós temos que inverter. Acredito que o próximo presidente da República, que o presidente Jair Bolsonaro, possa encaminhar ao Congresso Nacional. Vejo dificuldade em se aprovar. Precisa simplificar urgentemente essa questão, porque a sociedade, como eu falei, não aguenta mais. O próprio empresário está altamente tributado, a classe média nem se fala, e na realidade o país vive um caos tributário. Por exemplo, hoje no Brasil, iates de luxo não pagam R$1 de PVA. E aquele senhor que tem um carro simples, para muitas vezes trabalhar de maneira informal, ele paga IPVA. O país não pode conviver com essa desigualdade. Com relação à reforma previdenciária, eu quero crer que existe um desconhecimento por parte das autoridades. A CPI do Senado já provou que o regime previdenciário é superavitário, o que na realidade sangra o dinheiro da Previdência. E basta ver que hoje, se você pegar a estrutura contábil da Previdência Social, tem um monte de dinheiro destinado sem tal devida contrapartida da sociedade brasileira. E com isso sangra aqueles que precisam, basicamente, da sua aposentadoria e da sua assistência à saúde. O governo terá muita dificuldade em aprovar, acredito que vai conseguir aprovar, mas não na maneira radical como
o presidente Michel Temer, que naquela ocasião, de maneira, com todo respeito a ele, de maneira, usando argumentos falaciosos, tentou convencer o Congresso e não conseguiu. O próximo governo, esse governo atual, com certeza terá um trânsito maior, mas terá que fazer a flexibilidade para tentar avançar alguma questão que eles pensam que seja importante na reforma da Previdência. O risco que corre é da pessoa morrer sem se aposentar. É isso que estão querendo. Morrer e não se aposentar. Mas me chama a atenção na sua fala, vou dar um retorno na mesma questão, você colocou que a reforma da Previdência é importante, que a Previdência ela é avitária. Como se explica isso se o próprio governo diz que tem déficit com a Previdência Social? Na realidade, a Previdência Social tem uma contabilidade nacional. E quando você entra na contabilidade e que a gente fala tecnicamente explode os itens das contas, você percebe que ali tem destinações de recursos previdenciários que são indevidos. Perfeito. Que não poderiam ir, por exemplo, para clubes de futebol. É um exemplo. Então nós temos as destinações às receitas totalmente erradas, quando deveria totalmente estar no seu caixa da Previdência. Lógico. E é importante lembrar que no passado também, com perdão do termo, sangraram a Previdência. O dinheiro da Previdência foi desviado, né, no passado, e hoje continua legalmente tendo as suas desvirtuação no regime de destinação do seu recurso. Perfeito. Uma outra questão que eu lhe faço, já da questão do governo que aí está. O governo tenta, de alguma forma, e outros pontos com relação à área sindical. O que acontece? Hoje não temos mais o Ministério do Trabalho. E o próprio governo diz que esse ministério está desvirtuado e não segue o caminho de defender o trabalhador. Ou seja, fim do Ministério do Trabalho. Isso aí lembra aquela história, com perdão do jargão popular, do marido traído que manda tirar o sofá para resolver o problema. É verdade. Né? Existia um problema no Ministério do Trabalho, com a carta de concessão sindical, é fato. Mas com isso, o que eles fizeram? Resolveram matar o Ministério. Na minha avaliação, uma atitude errada. O Ministério do Trabalho, ele busca, pelo próprio nome, dar trabalho, e dando trabalho você está dando dignidade à sociedade. Lógico. A partir do momento que você tira o status de ministério de um órgão tão importante como esse, você está apontando que o trabalho não será prioridade na sociedade. E sem trabalho você não tem dignidade, e o que é pior, você não tem renda. Então nós teremos que fazer uma reflexão muito grande. Tomara que a decisão do presidente tenha sido certa, na minha avaliação foi equivocada. Entendo que ele deveria sim ter avançado mais nas questões trabalhistas, né? A reforma sindical que veio no governo Temer, infelizmente, sangrou, tirou uma série de direitos dos trabalhadores. E é fato que tinha alguns direitos ali que realmente extrapolaram a questão da normalidade, mas pior do que isso foi tirar todos os direitos e agora tirar de vez o Ministério do Trabalho. Na minha avaliação, uma decisão equivocada. Decisão equivocada. Vamos para um breve intervalo e voltamos com o Elias Carneiro, que domina esse assunto. Imposto de renda. Quem deve realmente declarar? O trabalhador? O empresário? É uma questão interessante. Fique conosco que essa questão atinge você. Um breve intervalo, eu volto daqui a pouco distante. Eu te espero. Voltamos, eu não falei que era rápido, estamos aqui com Elias Carneiro, do Sindifisco. Aliás, o que vem a ser, qual é o papel do Sindifisco Elias Carneiro? Olha, o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal foi o primeiro sindicato nacional do Brasil de servidores públicos. Estamos em 83 regionais, Santos é uma delas, a mais importante na geopolítica do Brasil. Nós levamos a proteção aos exercícios dos direitos dos auditores fiscais, na preservação dos interesses da sociedade.
E trabalhamos muito para que a gente construa a cada dia um país mais justo, mais igualitário, principalmente no que tange à distribuição tributária, ou melhor, a carga tributária. Importante lembrar que no dia 10 agora teremos uma solenidade de posse. Fale pra gente. No dia 10 agora de janeiro, quinta-feira, o presidente Renato Tavares, auditor fiscal, vai ser reconduzido ao cargo. Ele cumprirá mais 3 anos, foram 3 anos de mandato, 3 anos praticamente que nós fizemos só greve, em virtude do confronto que nós tivemos com o governo federal de então, da ocasião, e ele assume agora para o seu segundo mandato, mais 3 anos, e eu estou indo exercer o meu mandato em Brasília, na diretoria financeira administrativa. Importante, Elias Carneiro tem um carinho, quero mandar um abraço também ao meu amigo Milton Federal, sempre sintonizado aqui na TV Com. Aumente o volume da TV. As 2 questões que eu tenho agora ao nobre Elias Carneiro é muito importante. É com relação à tabela do imposto de renda. Será que está certo? Será que não está certo, Elias Carneiro? Olha, nós temos uma briga histórica, começou com o governo Fernando Henrique Cardoso, da correção da tabela de imposto de renda. O governo, de maneira, naquela ocasião, desculpe a expressão, de maneira marota, ele não corrigia a tabela e, à medida que os salários iam tendo reajuste, as pessoas passavam a pagar mais imposto de renda. E conseguimos, no governo do ex-presidente Lula e um pouco no governo da ex-presidente Dilma, avançar e trazer uma certa correção na tabela, que foi uma questão que o nosso sindicato fechou com a OAB e conseguimos ganhar essa queda de braço, porém a tabela não foi corrigida nos percentuais que nós entendíamos que seria justo para a sociedade. Uma avaliação pessoal que eu faço é que a tabela de imposto de renda tem que ser mexida. Hoje a carga tributária para quem ganha muito é muito baixa em relação à classe média e com isso acaba a classe média sendo muito sacrificada. Explico melhor. Hoje, no sistema atual de legislação, um empresário que recebe hipoteticamente R$1 milhão de dividendos em um ano, quando ele receber esse R$1 milhão, ele não vai pagar nada de imposto de renda. E aquele trabalhador que ganha, por exemplo, 5 salários mínimos, ele é tributado todo mês no seu imposto de renda. Quer dizer, isso não é justiça, isso é injustiça fiscal. Nós temos que mudar. Todo país evoluído no mundo tem um sistema tributário calcado na tributação na pessoa física. Nós temos que onerar a pessoa física e quanto mais renda ele tiver, se ele for uma pessoa de muita condição, ele tem que pagar bastante para a sociedade para ajudar nós construirmos um país cada dia mais forte, mais justo e mais solidário. Lembrando que um dos pilares para se diminuir segurança é você distribuir renda. Está aí, duro e falando aquilo que você deve ouvir. Uma outra questão, o governo federal, de vários governos, sempre todo ano é renovado, é o Refis. Na sua opinião, Elias Carneiro? Olha, o Refis ele é bom para o inadimplente contumaz, porque ele sabe que ele não vai pagar o carnê em dia e daqui 1, 2 anos ele terá o seu benefício e, em regra, de poder pagar novamente, às vezes até sem a multa, somente com a correção. É um incentivo à inadimplência. Eu fico numa situação confortável, acreditando que nós teremos lá na frente um Refis, seja em nível da União Federal, seja estadual, seja municipal. Quer me parecer que o presidente Jair Bolsonaro está sinalizando que no governo dele não terá Refis na União. Isso é uma coisa muito positiva. Agora, o Refis também tem um outro lado da moeda, vamos voltar na questão inicial, é a tributação muito alta. Muitas vezes a pessoa não consegue pagar o tributo, não é porque ele não quer, é porque realmente é muito pesado. E o empresário, ele fica com o perdão da linguagem metafórica, com a faca no pescoço, e ele fica em dúvida se ele paga a folha de salário ou se ele paga o imposto, ou se ele cobre o banco que ele está devendo. Ele acaba optando, muitas vezes, por não pagar o imposto. Quer dizer, também tem esse problema. Mas, de qualquer forma, o Refis ele tem que ser usado em maneiras muito raras e nas condições extremamente adequadas a não penalizar aquele que pagou em dia. Tá aí. Pagar em dia é o caminho certo. Aliás, Elias Carneiro, desejo a você, como também ao presidente, uma profícua gestão a partir de 2019. Foi um prazer te receber aqui. Eu que agradeço, Jorge. É sempre bom poder estar aqui com você, prestigiar o teu programa. Você é uma liderança
na nossa Baixada Santista, né? E o país precisa renovar as lideranças ruins e manter as lideranças boas. E você está naqueles que nós temos que manter, né? Que consegue levar a sua mensagem, principalmente ao público portuário, né? Que infelizmente é muito esquecido nesse país, né? O país esquece dos portos. Nós temos que talvez fazer uma reflexão com o próximo governo, ver se a gente consegue avançar um pouco mais e garantir alguns direitos para os trabalhadores e prestigiar as cidades portuárias. Obrigado a você. Quero convidar você a ir ao Que Panquecas, ali na Pedro Américo, com a Ana Costa, deliciosa. E também, logo após, tomar uma água de coco lá no Zé do Coco, maravilhoso. A minha equipe já vai participar desses dois ambientes. E a você, fique conosco. Fique conosco, por favor! Jornal da Comunidade. Apoio. Praticagem de Santos.